Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos hoje para mais uma lição, uma leitura diária da terça-feira, dessa feita da terceira lição do nosso trimestre, o último trimestre deste ano 2024, e o comentarista desta lição é o professor Lorival. Deus abençoe a sua vida, professor Lorival. Continua sendo essa pessoa maravilhosa, humilde, companheira e amiga. E que nunca falte conhecimento de Deus, inspiração de Deus para o Senhor. Tanto para o Senhor como para os demais comentaristas que estão inseridos aqui nessas lições. Professor Lorival, o pastor Jean e o pastor Gilvan, que estão comentando essas maravilhosas lições. Deus abençoe o pastor Daí por nos dar também a oportunidade de compartilhar com a Escola Bíblica Dominical, com as leituras diárias. Gente, é um dos trabalhos que eu prezo. Eu gosto dos trabalhos da igreja, mas a Escola Bíblica Dominical, só se eu não estiver aqui na minha cidade, para me faltar uma escola. Eu gosto da escola. A gente, de vez em quando, sai, perde algumas, né? Como eu tive um tempo trabalhando no Luiz Eduardo, eu perdi algumas. Mas aqui estamos somando. E a vitória é nossa pelo nome precioso de Jesus. A nossa leitura de hoje está no capítulo de número 40, ou capítulo 6, verso 1, do livro do profeta Isaías, que fala o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É uma leitura muito conhecida de todas as pessoas, principalmente quem prega, sempre gosta de pregar esse texto, né? Que diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Amém. Amados, visão do trono de Deus. Imagina que deve ser uma coisa linda, maravilhosa. Hoje você sai, muitas pessoas gostam de ir para Dubai, por exemplo, tem muitas paisagens lindas, muitas coisas bonitas. Outros vão para os litorais, né, para ver praias maravilhosas. Outros vão para outros lugares turísticos, mas não se compara com a visão do trono de Deus. Imagina o trono de Deus. A Bíblia diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo dos que nele habita. Do Senhor é tudo. Dele é tudo. Imagine um Deus que está num lugar que as ruas são de ouro e cristal. Imagina o trono dessa pessoa. Aleluia. Esta foi a visão de Isaías. Isaías, para quem não conhece, é um dos profetas maiores da Bíblia Sagrada. O profeta messiânico, né? O profeta que profetizou o nascimento de Jesus ainda centenas de anos antes. Diz: porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu. E os principais está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E aí teve um período interbíblico, um período de silêncio, né? Mas a promessa estava de pé. Aleluia. E agora Isaías, ele escreve sobre a visão do trono de Deus. Veja bem que Isaías não estava com a vida muito boa diante de Deus. Profeta. Sabe, irmãos, uma área difícil de você falar é a área de profeta. Eu posso falar com segurança porque Deus me usa também em profecia.
Mas sabe, tem pessoas na igreja que ele quer falar, mas não quer ouvir. O problema é esse. Tem gente que tem que ser do jeito dele. Não, irmão. Nós somos vasos de Deus. Antes de nós ser vasos, antes de você ter um dom de profecia, você já tinha um pastor para ensinar. Veja bem que no tempo dos profetas tinha escola de profeta. O profeta Eliseu era professor de uma escola de profeta. Imaginou? Ele era professor. Ensinava, meus filhos, você tem uma chamada de Deus para ser profeta. O dia que Deus te levantar, o caminho é por aqui. Você vai fazer assim, 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 assim. É bem verdade que tem dia, quando o pastor ensina, às vezes dói. Porque quando a gente está batendo num lugar que precisa consertar, dói na gente. Mas o segredo de sermos abençoados é ouvir a voz de quem ensina. Aleluia. Isaías, ele precisou ver a presença de Deus para ele mudar de vida. Isaías era sobrinho do rei, Isaías era parentado lá do rei Uzias. Sabe aquele profeta fuxiqueiro? Aquele profeta que vivia num canto, dizia, ai de fulano, ai de ciclano, ai de Betânia, ai de não sei o quê. E aí ele vivia entrosado daquele movimento. Irmão, não tem coisa para distanciar o homem de Deus, a mulher de Deus, mais do que política, não. É verdade. Eu já fui delegado de partido muito tempo, já subi em palanque, já discursei. Irmãos, pensa numa coisa que Deus não quer da gente, como servo de Deus. Não quer, porque não dá certo. De uma fonte, a Bíblia diz que não pode jorrar água doce e água salgada. Não. Se eu me consagrei a Deus, eu tenho que ser uma fonte de falar de Deus. Eu quero dar um testemunho aqui, está meio longa a minha leitura, mas nós temos que saber o que é visão do trono de Deus. Eu me lembro, eu era mais novo, e eu subi no palanque, discursei, e muita palma. Lá você pensa, meus irmãos. No outro dia chegou a irmã que Deus usava na minha casa. Por isso que eu creio que Deus usa mesmo. E falou assim, Deus não agradou da ação que o senhor fez. E o senhor vai ter um prejuízo grande espiritual e maior material. Porque Deus não quer o senhor lá. Irmãos, pensa numa profecia que cumpriu assim. Eu baixei a cabeça. Quando é profeta de Deus, quando a palavra vem de Deus, não adianta. E se levantar conta, levanta para se estrombicar mesmo. Paguei um preço, mas fiz um juramento diante de Deus. O dia que alguém vier em cima de um caminhão, numa rua, eu estou pregando o evangelho naquele palanque, um caminhão, num culto. Mas nunca mais, ninguém vai ouvir da minha boca eu discursar para o Senhor, ninguém. E nem ficar discutindo política, perdendo amizade com ninguém. Não. Deus não nos chamou para isso, meus irmãos. Deus nos chamou para ser ministro da sua palavra. Ser dispenseiros da multiforme graça de Deus. E Isaías estava infiltrado, até por aqui. Aí um dia chega no templo, aí Deus disse, hoje eu quero mostrar para você, Isaías, a minha glória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu falo, eu me emociono, porque eu sinto aqui a presença do Espírito Santo. Aí quando Deus abriu os olhos de Isaías, que ele viu o templo cheio da presença de Deus, o séquito, a glória de Deus encheu o templo. Aí Isaías fastou e disse, ai de mim que eu vou morrer. Ai de mim que eu vou morrer porque eu estou vendo Deus. Aleluia. Eu sou um homem de lábios impuro. Aí, reconhecimento de pecado. E habito no meio de um povo também de lábios impuros, bagunceiro, povo sem temente a Deus. E eu vou morrer agora. Mas o Senhor enviou um dos anjos, aleluia, com a tenaz, aquela ferramenta que o ferreiro pega os ferros quentes lá para bater na bigorna.
pegou a brasa lá do altar e veio, esfregou nos lábios de Isaías e disse: hoje eu purifico os seus lábios, Isaías. De hoje em dia você será um profeta diferente. Aleluia. A gente, o dia que encontra com Deus, o dia que encontra com a presença, com a glória de Deus, a gente muda, meus irmãos. A gente tem que mudar. Isaías agora começou a ter profecias diferenciadas. Parou de dizer de fulana, de ciclana e começou a falar coisas profundas. E ele converteu ao Senhor. Mas enquanto Uzias estava vivo, Isaías estava lá na barra da saia do Uzias, né? Fazendo o que não podia. Por isso que eu quero dizer com muita propriedade nessa minha leitura diária, para nós ver a visão do trono de Deus, para ver o que tem lá no céu para nós, ver a visão aqui na terra do reino de Deus, nós precisamos afastar de muitas coisas que o Espírito Santo de Deus não quer. Não quer. Não estou aqui me referindo a partido de A e de B, não, senhores. Porque nós estamos num país, nós temos democracia. Você vota para quem quer, entendeu? Você não está numa ditadura. Porém, nós devemos respeitar os princípios, respeitar o nosso próximo, o nosso irmão e saber que somos um povo separados. Aleluia. Precisamos ter lábios justos, purificados. Linguagem santa. Aleluia. Que o Espírito de Deus venha falar mais no meu e no seu coração. E um abraço a todos e até na Escola Bíblica Dominical. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.